Amém? Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui e poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu confesso que eu fiquei com vontade de pedir você para sentar, mas ficou inviável. Eu ia pregar uma mensagem que tinha por tema caindo em si, mas está tão apertado que eu vou mudar a mensagem. Aqui não tem nem lugar onde cair, não é? A expressão aqui, caindo de morto, não dá, não se encaixa no perfil. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês. Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. E eu quero falar um pouco com você sobre avivamento. Na maioria das vezes, enquanto você vai achando, que nós vemos alguém avivado, ele não precisa estar na companhia de outras pessoas que compartilham isso com ele. Aliás, eu tenho descoberto que o verdadeiro avivamento, ele aparece quando as pessoas reagem de forma negativa. É muito fácil você estar animado no meio de gente que está muito animada. Mas o verdadeiro avivado, ele está animado em todo o tempo. Ele está avivado, ele tem viva quando os outros estão morrendo. Ele tem coragem quando os outros têm medo. É ou não é? Ele é ousado quando as pessoas estão na mesmice. Você pode olhar os grandes avivamentos, as grandes coisas foram feitas a partir de um homem que decidiu acreditar em Deus. Quem fez a arca? A Odebrecht. É ou não é? Ou contrataram um estaleiro para fazer a arca? Não, Deus falou com um cara avivado, estou precisando que tu faça um barquinho para mim. Uma coisa simples, 150 metros de comprimento, 25 de largura, 12, 15 de altura. Se o cara não fosse avivado, ele ia assim. Não tem nem gente para botar nem disso. Deus chega para um homem avivado e diz: sai da tua terra e da tua parentela, e a partir de você eu vou começar um povo. A mulher dele era estéril. O cara tem que ser avivado com força para aceitar um projeto desse. É ou não é? Os grandes avivamentos começam a partir de, como já foi dito aqui, eu quero pegar uma carona no que já foi dito, a partir de uma decisão. Às vezes você olha essas manifestações, gente muito corajosas, aparentemente avivadas, reagindo porque estão no meio dos outros. Isola para ver se faz. Tem que ser avivado. No meio dos outros, as pessoas fazem muitas coisas, impulsionadas por uma coragem muitas vezes e por um avivamento que não é seu. Mas quando você está sozinho, meu filho, que tudo parece contrário, chegou a hora de mostrar se você é avivado ou não. É ou não é? Quando você está sozinho com sua mulher, sozinho com sua sogra, sozinho com seu patrão, para pensar, sozinho com você mesmo. Isso, você com você. Você que é jovem, às vezes vai tomar banho, naquela vontade de se relacionar com você mesmo. Vamos ver se você é avivado ou não, meu filho, para resistir a esse negócio. Até porque você se converte, mas hormônio não, é ou não é? Nunca vi hormônio aceitando Jesus, me arrependo. Então eu vou mostrar a você hoje gente avivada. E gente que estava avivado sozinho. Mas que o avivamento que essa pessoa viveu acabou influenciando outras. Amém? Mateus 14, 22. Logo a seguir,
Compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, não temos, sou eu. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, manda eu ir contigo sobre as águas. Jesus falou: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas reparando nas ondas, teve medo e começou a submergir. E disse: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que entraram no barco, as coisas acalmaram. E quem estava no barco disse: verdadeiramente és filho de Deus. Mas ninguém foi lá fora. Só Pedro. Feche seus olhos agora, para fechar, que ninguém vai pegar nada seu, não. Senhor, queremos continuar te ouvindo. E que o Senhor possa falar conosco até aquilo que nós não estamos a fim de ouvir. Mas nós precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice. O Senhor nos trouxe aqui para mudar a história da nossa vida. Para sairmos daqui melhor do que entramos. Foi para isso que viemos. E é isso que vamos viver. Uma noite de avivamento na nossa vida. Você tem essa expectativa? Diga amém. Amém. Isso. Glória a Deus. Vamos rapidinho. Preste atenção. Logo a seguir, Jesus compeliu, diz a minha tradução. Algumas traduções não está escrito compeliu, está escrito o quê? Quem na sua Bíblia não está escrito compeliu, levante a mão. Qual que está escrito na sua? Agora você me atrapalhou. Versículo 22. Insistiu, diz a Bíblia dele. Tem alguém que não está compeliu nem insistiu? Levante a mão. A sua. Ordenou. Tem alguém que não está ordenou, compeliu nem insistiu? Obrigou. Note que coisa linda. Obrigou, insistiu, compeliu, mandou, determinou. Isso significa que os discípulos não estavam a fim de ir. Senão ele não precisava obrigar. Ele falou: eu quero todo mundo nesse barco. Nesse barco. No barco. Eu não estou pedindo, não estou mandando. Entra nesse barco agora. O discípulo tinha inúmero motivo para não querer entrar no barco. Da última vez que estiveram no barco, quase que o barco afundou. Foi traumático. E pior, da outra vez Jesus estava com eles. Dessa vez Jesus nem vai. Disse: vão vocês que eu vou depois. O discípulo pensou: ele não vai não, agora quer matar a gente mesmo, hein? Da outra vez, se afundasse para nós, afundava para ele. Dessa vez é só para a gente. Mandou, os discípulos foram. Cada passagem com Jesus é sempre uma lição para nos fazer crescer. Amém? Quanto mais rápido você aprende as lições, mais fácil fica a vida. Quanto mais você resiste, é igual videogame, vai pulando de fase. Vai ficando mais difícil. Se não aprendeu, então peraí que eu vou para uma pior para tu aprender, miserável. É assim que funciona. Os discípulos entraram e foram embora. Jesus disse: vão vocês que eu vou depois, mas não disse que horas ia. O texto diz que o mar estava meio revolto, a água estava querendo entrar, o vento contrário. E os discípulos estavam tudo lá. Conversando com o outro, imagino eu. Ele vai vir, gente? Vai vir não. Mas ele falou que vinha, falou? Falou, mas ninguém vai entrar com ele nesse mar não, menino. Esse mar desse jeito, grosso assim. Escureceu, cadê Jesus? Adrenalina na veia, um olhando para o outro. Ele falou que vem, né? Eu imagino Mateus, que era cobrador de imposto. Não sei nem nadar, gente. É porque as coisas simples que fazem diferença na nossa vida. É ou não é? Estão lá. Estão lá. Na quarta vigília da noite. Tu sabe que hora é a quarta vigília? Você deve estar pensando: pastor, não sei nem que hora é a primeira. A primeira começa às 6 da tarde, às 18, e muda de 3 em 3. De 6 às 9 da noite, de 18 a 21, primeira vigília. De 21 à meia-noite, de meia-noite às 3, de 3 às 6, quarta vigília. Aí vem hora primeira, hora segunda, hora terceira.
Ou seja, Jesus foi encontrar com eles a partir das 3 da... Tudo escuro. O discípulo com medo, adrenalina. Pedro era o dono do barco, devia estar com a cumbuquinha jogando a água para fora. João não era o homem da energia, era o homem da oração. Jeová diria, não posso morrer não. É ou não é? Tomé era o incrédulo, deve ter falado o quê? Falei para a gente não vir. Natanael era o exigente, deve ter pensado o quê? Falei para a gente vir num barco maior. Judas Iscariotes era o tesoureiro, deve ter pensado o quê? Se isso afundar vai ser um prejuízo tremendo. André era o brincalhão, André era aquele que estava de olho no lanchinho do garoto, a multiplicação dos pães, lembra? Que André falou, Jesus, já fiz uma leitura. Tem um garoto com 5 pães e 2 peixes. Jesus é que foi na brincadeira de André e criou na Palestina o primeiro McFish da história, o sanduíche de pão com peixe. Não foi o McDonald's, foi Jesus. É ou não? Então, nesse contexto todo, está lá a turma. 3 da manhã, quem é que vem, literalmente, tirando onda? Andando sobre... Vem Jesus andando sobre a água, tirando onda. Quando ele se aproxima do barco, os 12 discípulos, ou pelo menos 11, fugindo, fantasma! Já estava todo mundo com medo, vê se isso é coisa de alguém falar. Ninguém correu. Não tinha para onde correr, né, gente? O problema foi feito para se enfrentar. E ficou aquela gritaria, fantasma, fantasma, fantasma. E não tinha mulher não, hein? Só tinha homem. Aquele escândalo. Aí Jesus falou, calma, gente. Que fantasma o quê, rapaz? Sou eu. Não falei que vinha? Aí os discípulos estão todos lá. Aí Pedro chega pertinho do barco e falou assim, é o senhor mesmo? Note que ele não tem nem certeza. O senhor não está dando para ver não, gente. É ele mesmo, hein? Aí, se é o senhor, manda eu ir aí. Ô, gente, qual era o local mais seguro nessa ocasião? Se você estivesse lá, fala certo, tu ia ficar onde? Que Pedro quer ir lá fora? Bebeu? Endoidou? Não, porque o avivado, ele faz coisas no momento de crise que os outros não fazem. Enquanto está todo mundo morrendo de medo, Pedro falou, estou a fim de andar em cima d'água. Ele está andando só para lá que eu vou. O local mais seguro naquela ocasião era o barco. Se você estivesse lá, tu ficaria no... Esse é o problema, você quer viver coisas novas com Deus. Você quer ver os milagres de Deus, mas não quer sair do barco. Sair do barco é fazer o que nunca fez. O que você nunca fez, porque a hora que você fizer o que você nunca fez, a maior burrice da vida é você querer viver coisas novas fazendo coisas velhas. Queria que minha vida mudasse. O que tu faz para mudar? Nada. Então tu quer mudar o quê? Nada acontece. Claro. Inércia, o nome disso, inércia. Sabe disso? Uma força precisa mover você. Nada. Ah, pastor, não arruma um namorado. Claro, rapaz. Nunca está no lugar certo. Se veste de qualquer maneira. Se de uma menina falou comigo, pastor, estou esperando um príncipe. Falei, minha filha, então... dá um jeito de virar princesa, porque tu tá bagunçada, hein? Eu não aguentei, Davi. Tive que falar. Falei, tu vai arrumar um gnomo para casar contigo. Desse jeito. As pessoas querem, pastor, eu queria prosperar, trabalhe como nunca trabalhou, estude como nunca estudou, seja fiel como nunca foi, e aí você vai prosperar. Mas não faz nada de novo, e quer viver coisas novas, não, saia do barco, fala para seu irmão aí agora, sai do barco, rapaz. Isso, vão viver o sobrenatural com Deus, amém? Pedro falou, eu quero ir sobre as... E os outros? E aí?
Tiago e João era sócio dele no barco. Deixa ele ir, gente. Ele não quer ir? Deixa ele ir, é menos um na sociedade. Deixa eu explicar uma coisa para você. Primeiro, regra número 1. Number 1. Quem não sai do barco detesta ver você sair. Quem não faz nada de novo detesta ver você fazendo. Regra número 2. Quem não sai do barco torce para tu afundar. Afunda, 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 afunda. E pior, quem torce assim é quem está no barco com a gente. É parente, aquelas coisas ruins. Aqueles tumores que vêm, é ou não é verdade? Pedro diz, eu quero ir aí. Loucura. Não, avivamento. Jesus poderia falar, Pedro, que isso, Pedro? Para andar em cima d'água tem que ter uma técnica milenar. E só eu detenho tal conhecimento. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou para Pedro? Aí, Pedrão, parei para te esperar. Jesus está falando para o Pedro, Pedro, você quer andar sobre as águas? Eu vou financiar seu sonho. Sai do barco e vem aqui. Você quer viver um sobrenatural com Deus? Deus está falando, estou esperando você pedir. Eu estou esperando você pedir que eu vou financiar o seu sonho. Qual é o seu sonho? Deus tem poder para fazer o seu sonho se tornar uma realidade nesta noite. Você precisa fazer algo que nunca fez. Só que hoje a sociedade quer uniformizar-nos. É ou não é? Pense o que todo mundo está pensando. Fale o que todo mundo está falando. Use o que todo mundo está usando. Jiquiti, jiquiti, jiquiti. Não quero que a gente pense. Já dizia um moço aí, se penso logo, existo, gente. Você tem que estar preparado. Jesus falou, Pedro, parei para te esperar. Pedro saiu do barco. Fundem. De noite, pior que de noite, gente. Nadar ele sabia, mas de noite, mais revolto. Lá vai ele. E Jesus. Eu imagino Pedro, atenção do avivado. Porque avivado não é super-homem, meu irmão. Aliás, deteste super-homem, porque um cara que veste a cueca por cima das calças não merece meu respeito, não é verdade? Eu não estou falando de super-homem, estou falando de avivado. Pedro devia estar, gente, andando em cima da água. E Jesus? Anda logo, Pedro. Estou te esperando. E lá vai Pedro. No meio do caminho ele começou a olhar, perdeu o foco. Falou, nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo, hein, gente? Aí ele começa a submergir. Jesus segura na mão dele e falou, segura aqui, homem de pouca. Se ele era de pouca fé, quem ficou no barco é de pouco o quê? Logo que eles voltam para o barco, que eles entram, os discípulos dizem, verdadeiramente és o Filho? Jesus não falou por educação, mas poderia ter falado, por que você não foi lá fora? Falar que eu sou o Filho de Deus aqui dentro é mole. Quero ver você fazer o que nunca fez. Quero ver você ter coragem. Sabe qual é a diferença dessa história, gente? Era um culto de domingo na igreja primitiva. Imagine um culto de domingo, irmão, na igreja primitiva. 11 homens se levantando dentro da igreja. Gente, queremos dar um testemunho. Aí sobe os 11 homens no altar da igreja. Oh, queria falar para vocês, nós 11 aqui, ó, eu e mais 10. Essa semana, gente, acredite vocês ou não, nós vimos bem um homem andando em cima d'água.
Só que no culto de domingo na igreja primitiva, Pedro poderia se levantar e dizer: gente, quero só falar para vocês, o homem que eles viram andando, sou bem eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Você quer ser quem? Está na hora de você parar de ser narrador de milagres alheios e parar para contar suas próprias histórias, suas próprias experiências. É contigo mesmo, meu irmão. Você e Deus no vulco-vulco da vida. Ah, o marido da minha vizinha. E o seu? O filho da minha irmã. E o seu? O meu colega de trabalho. E o seu? Está na hora de você parar de falar as coisas dos outros. Falou, eu, tá vendo eu aqui, euzinho aqui. Esse dia eu passei mal. Olha como é que Deus faz as coisas. Estava almoçando com minha esposa, a língua rolou, adormeceu, o braço esquerdo, sintoma de AVC, de infarto, e socorreram. Falei, meu Deus do céu, estou morrendo. Chamaram minha senha. Mas foi 17, eu era 18. Cheguei lá no hospital, sabe que homem é mole. Se o homem ganhasse neném, meu filho. Cheguei lá, ia morrendo. Aí me colocaram ele numa sala com o médico não olha pra gente, né? Aí ele nem tinha olhado pra mim, não. E eu tô lá, gente. De repente ele olha pra mim, eu já quase... Aí ele olhou e falou assim... Pegou o telefone e falou assim, vem ver quem tá aqui. Falei, amigão, eu tô passando mal. Sabe o que o médico falou comigo, Davi? Você não morre não, pastor, você tem promessa. Quase que eu ungi ele a pastor, quase. De repente começou a chegar as enfermeiras. Pastor, eu sou aqui. Falei, não queria não, mas é involuntário minha presença nesse ambiente. Se tirar foto com a gente, falei, gente, vocês não estão entendendo. Isso aqui é um hospital. Eu estou passando mal. Que isso, pastor? Isso é bobo. Olha como é que ele é bobo, passando mal ele. E Deus, gente, como é que Deus faz as coisas? E hoje você está rindo com as minhas histórias com Deus. Fiz tomografia do crânio, isso, fiz exame de enzima, fiz isso, aquilo, o que eu tenho? Nada. Deus me levou para lá para quê? Tirar foto com as meninas que queria. Olha como é que Deus é soberano. Então para pensar, está na hora de você ter suas próprias histórias, mas você tem que fazer o que nunca fez para o seu marido, minha senhora. Faz para o seu marido que você nunca fez para ele. Pastor, esse homem, faça algo de novo. Faça algo de novo para ele. É ou não é? Pegue, ô maridão, faz algo de novo para sua mulher, você não faz nada de novo. Sempre a mesma coisa. Chegou em casa, o que é que tem para comer? Nossa, hoje tive um dia de cão, vou tomar um banho, vou dormir. Que é isso, rapaz? Faz um negócio diferente, chega um dia lá. Falou, hoje tive um dia maravilhoso. Mas e hoje de cão? Hoje de cão ficou para trás, hoje é diferente. Você é a mulher mais linda do mundo. Ela vai falar, você bebeu? Falou, não, saí do barco. Vai trabalhar amanhã e trabalhe como você nunca trabalhou. Mas se eu trabalhar como nunca trabalhei, meu patrão não vai notar. Se o seu patrão não notar, Deus vai te honrar e vai abrir outra porta melhor do que a que você está. Mas você vai colher aquilo que você plantou. É assim que funciona. Então faça o que você nunca e viva o que você nunca. Pedro viveu coisa com Jesus que ninguém viveu. Ó, Jesus curou a sogra dele. Isso foi um agravante. É ou não é? Jesus defendeu ele dele mesmo quando Pedro sacou a arma e cortou a orelha do soldado, lembra? Jesus falou, Pedro, que é isso, Pedro? Pedro, não precisa resistir à prisão. Entendeu? Se eu quisesse, eu falava com o papai agora e mandava o exterminador do futuro, matava tudo. Fica quieto aí, que senão você vai acabar morrendo, resistindo à prisão. Aí Jesus falou, sem orelha, chega aí. Tá ouvindo, filho? Agora Pedro corre que a chapa tá quente.
Pedro viveu coisas com Jesus que ninguém viveu. E olha que o discípulo a quem Jesus amava era João. Mas não depende de amor para viver o sobrenatural com Deus. Depende de atitude, depende de decisão. Quem deseja viver o sobrenatural com Deus? Amém? Então vamos sair do barco e vamos viver isso. Segundo texto, abra sua Bíblia. Livro do profeta Samuel. Vamos lá para o Samuca. 1 Samuel 17. Esse aqui também é legal, gente. Ô, cara avivado. 17 e 24, amém? Amém ou não amém? Amém. Isso. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam. Quantos homens? Quantos homens? Quantos? Todos. Olhava para o gigante e falava: que homem grande, gente. Como é que a mãe dele? Gente, que isso? Acabou com a mãe, esse camarada. Por isso que Saul diz que ele é matador desde garotinho. Quase matou a mãe quando nasceu. Aquela coisa imensa. Todo mundo ficava olhando para o gigante. O gigante era o problema. Avivado nunca olha para o gigante. Avivado olha para o Senhor. Se você olhar para o gigante, ele maximiza e engole você. Se você olha para o Senhor, o gigante vira não. Porque Deus mostra o seu poder. Ah, pastor, estou com um problemão. Esse dia uma menina falou comigo: pastor, minha vida acabou. Eu falei: o que houve, garotinha? Perdi meu celular. Falei com ela: filho, você vai embora, que senão a sua vida vai acabar mesmo aqui. E quem vai acabar com ela sou eu, porque eu tenho tanto problema. Você acabou com a sua vida porque perdeu o celular. Sai fora. Tem gente que não pode ter um problema. Aliás, tem gente que acha que veio nessa vida para sofrer. Pastor, eu vim aqui para sofrer. Eu acho isso. Então, sofra. Quem sou eu para tirar de você esse privilégio? Agora, eu não vim aqui para sofrer. Eu vim aqui para comer o melhor dessa terra. Aliás, o verbo só faz sentido se for conjugado. Então, nunca conjugue o verbo sofrer. Pelo menos em primeira pessoa. Segunda pode conjugar. Primeira não. Tu sofre. Ele sofre. Nós sofremos não, meu filho. Vós sofrer. A decisão é sua. Todo mundo olhava para o gigante e falava: nossa, que gigantão. Cheio de medo do gigante. Hoje tem gente, tem um câncer, fica com medo do câncer. Esse dia uma moça falou comigo: pastor, estou com câncer, vou morrer. Eu falei: minha senhora, eu não tenho câncer, também vou. Ela falou: o senhor é muito engraçado, hein? Brincando com coisa séria. Eu falei: minha senhora, eu estou mentindo, eu posso morrer primeiro que a senhora. Ela falou: mas a senhora ora para mim, porque Deus cura. Eu falei: cure muito. Deus não cura pouco não, Deus cura muito. Então eu vou orar para Deus curar a senhora quer, não quer? Quero. Botei a mão nela e falei: Senhor, o senhor pode curar essa mulher, hein? E se o senhor quiser, o senhor cura. E se o senhor curar, todos nós vamos ver a sua glória. Mas se o senhor não quiser curar, ela vai ver a sua glória. Aí ela ficou olhando para mim assim, ó. O senhor não tem juízo não, pastor. Ô, meu irmão, com Cristo é vitória na certa. Amém? No final a vitória é nossa, seja qual for o desfecho. O grande segredo do avivado é que o avivado não é movido por aquilo que está ao seu redor, mas sim por aquilo que está dentro dele. O avivado, preste atenção, não deixe as suas perdas mudar a sua ótica a respeito de Deus. Você está ganhando, o Senhor é Deus. Você está perdendo, o Senhor é Deus. Você está feliz, o Senhor é Deus. Se você está triste, Ele é Deus, gente, de qualquer jeito. Não adianta você se aborrecer. Eu não gostei disso. O problema é seu, eu que mando nisso aqui tudo. Tudo meu. Não concordo. Não concorda? Ah, nossa, faz uma grande diferença para mim, você não concorda.
Não acredito que o diabo existe. Vá ver. Chega lá no inferno e fala para o diabo: diabo, eu sou cético, incrédulo, ateu. O diabo diz: é aqui mesmo. Senta nessa cadeira pegando fogo e já vou te atender, menino. Aproveita a labareda. Você está rindo? Você tem que ter uma ótica diferente no meio do caos. Casamento é tudo igual. Não, o meu não é igual de todo mundo. O meu não é, não. Minha mulher está igual vinho, igual maracujá. Quanto mais mute, mais doce. Minha amiga, minha parceira, minha mulher, eu casaria hoje com a mulher que eu me casei há 21 anos atrás. Minha mulher é o rio que atravessa meu deserto. Uma mulher fantástica. Então casamento não é tudo igual, não. Porque eu posso ser avivado para fazer um casamento. Não tem casamento perfeito, isso eu quero deixar claro. Esse dia um cara falou para mim: pastor, o senhor fala tanto de casamento, nesses 21 anos o senhor nunca pensou em divórcio? Eu falei: divórcio não, mas assassinato eu já pensei alguma vez. Doloso, com intenção de matar. Mas não. Davi chegou, olha só, o gigantão está lá. 39 dias pedindo um homem. Acho até que esse gigante meio esquisito, né? 39 dias falando: quero um homem para mim. Gigante estranho, mas tudo bem, isso não vem ao caso. No 40º dia, chega no vale de Elau, de Socorro, onde você queira. Aí. O Davi puxando um jumentinho, com um queijinho, um pãozinho e um leitinho. Estacionou o jumento dele e foi falar com o irmão mais velho: como é que está a guerra aí, hein, gente? O irmão falou: está tudo sob controle do gigante. Tem um cara grande aí, Davi, menino, um cara grandão, matador profissional, ganhou todas as lutas por nocaute permanente. O cara é matador, viu? Perigosíssimo. Davi está conversando com ele, quando de repente quem é que sai? Aquela coisa exuberante. Da fileira dos filisteus saiu aquele monstro. Cabeção, bração, escudão. Tem algum homem aí? Todo mundo fez a mesma coisa que você está fazendo agora. Homem aí tem? Tem não, né? Mas vale um covarde vivo que um herói morto. Deixa ele falar, não machuca. Sabe o que me encanta, Davi? E por favor, não se escandalize, não. É que está todo mundo olhando para o gigante, não está? E Davi olha bem para a circuncisão. Esquisito, né? Olhar para a circuncisão. Eu, hein? Ele diz: quem é esse incircunciso? Todo mundo olhando para o gigante, Davi para a circuncisão. Porque a circuncisão dizia algo para um homem de Israel. O que era? Deus tem aliança contigo. Você é um homem de Deus. Todo mundo olha para o gigante, Davi olha para a promessa. Essa é a questão. Quando o problema aparecer, fica olhando para ele. Não, olhe para a promessa. O problema é baixinho, olhe para a promessa. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Davi falou: quem é esse circunciso filisteu para fazer essa afronta? Quem que vão dar para quem matar ele? Alguém falou: ó, quem matar ele fica rico, mas tem que estar vivo para receber o prêmio. Segundo prêmio, casa com a Mical, a japonesinha, filha do Saul. Se não era japonesa, tinha nome, Mical. Terceiro prêmio, nunca mais paga IPVA, IPTU, INSS, não paga nada. O cara fica livre de imposto, carga tributária, zero. Davi falou: fala pro gigante que eu mato ele. O que o pessoal falou? Maconha. Fumou um pedrão de crack, esse maluco. Isso tá doidão. Isso é juventude, sexo, drogas e rock and roll. Esse cara inventou o primeiro Woodstock. É ou não é verdade?
Porque todo mundo tinha medo do... Davi tinha mais promessa do que medo. Falou, mata esse gigante, rapaz. O pessoal falou, olha, doidão, mano. Faz um toque psicológico nele, que isso vai ser suspenso. Alguém falou, o irmão dele falou, cala a sua boca. Vai apacentar as ovelhas do papai. Falou, não é assim não, mano. Não é assim não. Fala com esse grandão aí, hein? Não me segura não. Comata esse grandão. O senhor falou, dopado mesmo. Falou, leva esse menino para Saul, para ver se Saul autoriza essa tragédia, esse massacre. Levaram Davi para Saul, falaram, Saul, tu pensa que não pode piorar? Olha a notícia, está vendo esse garoto aí? Ele falou na frente de todo mundo que esse garoto mata o gigante. Deu. A turma já falou que é droga, mas é melhor você conversar com ele. Saul falou, Davi, meu filho, vem aqui. Não me arruma mais problema, não. Cara, é tu que toca para mim dormir. Tu morre, não tem Gadernal, Lexotan, não tem nada disso. Eu não vou conseguir dormir, rapaz. Você já tem tanto problema. Você ainda quer me arrumar um troço desse, falar na frente de todo mundo, desonrar os meus soldados, desonrar meu filho Jonathan, todo mundo, está todo mundo com medo do gigante. O que houve com você, garoto? O que é isso? O que é isso? É morfina? Não é possível. Davi falou, alto lá, não é assim não, rapaz. Ou mata aquele gigante. Saul falou, deixa eu te explicar uma coisa. Contra esse gigante, você não pode ir pelejar. Porque ele é matador desde garotinho. E tu nunca matou ninguém. Davi falou, Saul, falou uma coisa para tu. Uma vez eu estava apacentando as minhas ovelhinhas do papai. Quando veio um leãozão. O leãozão veio. Falou, vou pegar uma ovelha dessa. Falei, aí, leão, aqui tem pastor, maluco. O leão não acreditou não, Saul. Partiu para dentro da ovelha, eu peguei o leão, arrebentei o leão. Matei ele. Outra ocasião, apareceu o urso lá que não sabia do óbito do leão. Eu falei, não quero ter problema com o Ibama, não estou falando sério, esse negócio de Sociedade Protetora dos Animais, mas já tem um morto aí, hein? O urso não acreditou, partiu para dentro e matei o urso. Está vendo? Quem é que viu Davi matar o leão e o urso? Ninguém, porque suas verdadeiras experiências com Deus acontecem no anonimato. E isso que vai gerando fé, nossa intimidade com Deus, aquelas coisas pequenininhas que vão acontecendo e Deus vai falando, estou contigo. Isso vai criando um avivar. Quando o problema acontece, todo mundo fica de olho no problema e tu fica de olho no Deus que trabalha ao teu lado. Davi falou, o Saul falou uma coisa para tu. Matei leão e urso. Se esse cara é campeão dos filisteus, eu sou o rei da selva. Vou matar esse maluco, vou matar esse camarada, vou matar. Vou fazer com ele como fiz com o leão e urso. Deixa eu fazer uma perguntinha simples para você. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já matou na sua vida? Qual deles que te venceu? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te vencer. Porque o Deus que te deu vitória no passado continua o mesmo Deus para te dar vitória hoje. O que você tem que ter é estar municiado de um avivamento que te faça ir, acreditar, viver. Saul falou, Davi, não tem jeito, menino, você quer ir? Então, foi um prazer conhecer você. Vai em paz, seu pai tem mais 7 filhos. Você é o caçula, não vai nem fazer falta. Pode ir, eu autorizo. Pelo menos tem alguém aqui maluco para encarar o gigante, mas pelo menos tem alguém. É doido, não vai ganhar mesmo, mas pelo menos a gente joga. Não perde para o WO. Saul falou, mas eu acho melhor sair com a minha armadura, que é a melhor do reino. Davi vestiu a armadura do Saul e falou, aí, Saul, não dá para ir com isso aqui não, cara. Isso tem que uma coisa que eu tenho que ter na frente do gigante, é mobilidade, possibilidade de fuga. Aliás, a armadura de um desobediente, covarde, dissimulado como Saul, jamais serviria para um valente
comprometido com Deus como Davi. Não cabia a vestimenta de um no outro. Não havia compatibilidade. Agora, olha só. O Davi está lá, Saul falou, vai com a minha armadura não? Vou não. Passou num riacho e pegou quantas pedras? Quantas? Quantas? Por que ele pegou 5? Porque isso dava a ele o direito de errar, gente. Você tem que ter uma reserva de fé na sua sacola. Vai dar tudo certo. E se não der? Ô pastor, isso é falta de fé. Não. De repente não vai dar certo. Jesus foi curar um camarada, né? Tocou no olho dele, perguntou, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo um homem igual a árvore que anda. Jesus falou, então volta aqui, meu filho, está bom ainda não. Deixa eu dar, você precisa de mais um toque. Até Jesus precisou de 2 toques. Um primeiro falhou, ele está falando com a mulher samaritana. Me dá água. Ela disse, como o senhor ousa pedir água a mim, que sou uma mulher decente? Jesus olhou e falou, decente, decente, decente. Se você soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você que me pediria, eu te daria da água viva. Ela falou, pô, você é fundo, o senhor não tem com que tirar. Note que ela era lourinha, não estava entendendo nada. Então Jesus mudou a estratégia para alcançar. Desculpa as lourinhas, só uma brincadeira. Eu não estou querendo ofender, não vim te machucar, eu vim te curar. Agora presta atenção. Então você tem que estar preparado. Não funcionou de um jeito, o que é que você faz? Faz diferente. Davi pegou 5 pedras e botou na sacola, pegou o cajado, a tiradeira, a funda e foi encarar o gigante. Chegou lá, o gigante já estava, aquela coisa imensa. O gigante olhou e falou, quem é que vai lutar comigo? Aquele garoto lá? Que é isso, gente? Isso é negócio aí de criança e adolescente. Me processa se eu matar esse garoto. É ele, é o representante legal de Israel. Esse garoto aí mesmo. Um pastorzinho de ovelha. Matou quem já? Matou ninguém, não. É? Ah, garoto! Eu vou matar você, garoto. E não vai ter enterro que eu não vou deixar te enterrar. Eu vou abrir você, menino, e as feras vão vir devorar você. O Golias falou. O pessoal falando assim, gente, conheceu ele? Garoto bom, rapaz. Músico, pastor, trabalhador, rapaz. Quando Golias terminou de falar, Davi falou, ô Golias, presta atenção no serviço. Você vem a mim com espada, lança e outras indumentárias mais. Porém, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Matei urso e leão, ninguém sabe, mas eu sei. O negócio é o seguinte, eu vou bem matar você. Está tudo planejado, vou dar uma pedrada nesse cabeção seu, maluco. Que você vai ver estrela. Eu gosto de Davi. Eu gosto. Por que Davi vai dar uma pedrada no gigante? Porque ele era bom em dar pedrada. Você quer vencer na vida? Seja bom naquilo que você faz. Seja meia boca não, meu irmão. Faça com força. Tudo aquilo que vier à tua mão, fazer conforme todas as suas. Tem que fazer o melhor que você puder, rapaz. Por isso que o seu casamento é ruim, você não é o melhor marido, como é que você quer a melhor mulher? Mas também, a senhora também não é a melhor mulher? Como é que a senhora quer o melhor marido? O senhor é o melhor filho para querer o melhor pai? Ou não? O senhor é o melhor pai para querer o melhor filho? Aliás, você não é nada. A hora que você melhorar, as coisas melhoram. É assim que funciona. Planta. A vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que tu está gritando. Tu vai ouvir o quê? Eu estou cansado de ouvir. Então eu falo, aí muda. Não faz nada de novo. Agora, olha só. Está lá o grandão e o pequenininho. Bolsa de aposta em Israel. Tu aposta em quem? Seja franco. Ia perder seu dinheiro. O garoto falou assim, vou matar você, hein, Golias? Golias posicionou, Davi pegou aquela tiradeira, mas deu-lhe uma pedrada naquela cabeça. Eu quero lembrar você que quando Davi ia para a batalha, o povo de Israel estava assim, ó.
A hora que Davi morrer, a gente corre dos filisteus. Os filisteus estavam assim, ó. Só Golias matar ele, a gente corre atrás deles, tá bom? Quando Davi dá uma pedrada na cabeça do gigante, que aquela coisa imensa começa a cair, Israel fez assim, ó. Aí, se esse garoto matar o gigante, maluco, nós vamos arrebentar isso. Isso é avivamento. Começou por um só. Pastor, você não pode falar maluco. Posso. A Bíblia diz que a fé é loucura. Todos nós somos malucos. Estou contextualizado biblicamente. Não é só uma linguagem carioca. Olha só. Os filisteus que estavam assim. Aquele gigantão caiu. Ah, o quê? Tá com pena do gigante? Eu, hein? Sai fora, rapaz. Tô sendo contra. Olha só. Olha só. Aí... Olhe bem. Agora Davi foi lá. O gigante está lá com a pedra encravada na cabeça. Davi passou logo a mão na espada. Falei, qual é, gigante? É bonzão, grandão, né? Quanto maior a árvore, maior o tombo. Já viu o tamanho do machado para a árvore? Você é árvore, eu sou machado. Cortou o que do gigante? Você já viu alguém na rua sem dente? Sem cabelo? Sem perna? Sem braço? Sem cabeça? Porque problema você não dá paliativo. Você corta a cabeça. Não arranca os dentes do seu problema que ele corre atrás do seu banguelo. Está entendendo? Está entendendo a mensagem? Está entendendo? Problema é para ser resolvido. Foi lá e cortou. Ele achou que era o cara, o Golias. E Davi mostrou que ele estava errado. Golias achou que era Roberto Carlos. Tem muita gente. Pilatos achou que era o cara. Falou para Jesus: Jesus, explica uma coisa para tu. Eu sou o cara. Aqui no momento, entendeu? Fala comigo, eu largo, eu liberto o Senhor. Jesus falou: ô Pilatinho, como é que eu vou falar isso contigo? Você não vai entender. Você só está onde você está porque meu pai deixou. O cara aqui sou eu. Entendeu? Se eu quiser agora, eu resolvo tudo isso. Eu resolvo tudo isso. Tudo isso, que eu não estou afim. Entendeu? Eu vim aqui para morrer. Isso não é fatalidade. Eu estou afim de morrer. Estou afim de salvar uma turma aí. Entendeu? Então eu vim aqui para morrer. Pensa, Jesus lá na cruz e o pessoal falando: desce, desce, desce. Ele poderia falar: Pia, vou dar um pulinho aqui embaixo para resolver um negócio, depois eu subo. Ele poderia fazer a hora que quisesse. Por isso que eu digo que ele é engraçado, gente. Você acha que eu sou engraçado? Vai ler a Bíblia. Deus é engraçado demais. O Todo-Poderoso chega no jardim do Éden, onipresente, onisciente, onipotente, chega no Éden e diz assim: Adão, cadê você? Adão sumiu, gente. Deus está de palhaçada, não é possível. Ele está de brincadeira. É ou não é? Então, agora, tem gente que acha. John Lennon disse: os Beatles são mais populares que Jesus Cristo. O dia que John Lennon passar no trono branco, Jesus sentadão. Qual é, John? Popular, né, filho? Vai falar com Lapeta. É, Lapeta. Nunca fale capeta. É, porque se você falar capeta, ele vem pra cá. Você fala Lapeta. E o Lapeta vai pra lá. É ou não é?
Mas pare e pense, raciocine comigo. Olha onde esse rapaz chegou. Olha o que este rapaz promoveu em Israel. Um avivamento em Israel começou a partir de um rapaz avivado, porque tinha experiências no anonimato. Pedro é ousado, Davi tem coragem. E vamos ao próximo para a gente terminar. Abra sua Bíblia aí, Juízes, capítulo 6. Verso 11. Juízes 6, 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás a Birezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Malhando trigo onde, gente? Onde? Onde? O que é lagar? Quem não sabe o que é lagar, levante a mão. Só quem não sabe. Só para me falar o que é lagar, porque senão, lagar, você... Nossa, lagar. Um lagar, acredita? Está malhando trigo no lagar, eu gosto muito de lagar. O que é? Não sei, deve ser a metade de uma lagarta. A mente vai por associação, é ou não? Língua portuguesa tem disso, você não é obrigado a saber tudo. Ninguém sabe tudo. É ou não é? Língua portuguesa tem uma palavra com um montão de significado, tem palavra que não tem significado nenhum, explica tudo. A palavra graça, por exemplo. Olha só, nós somos salvos mas a salvação não é mas eu queria saber qual a sua. O culto amanhã na casa da nossa irmã. Queria dizer que hoje você está uma. Queria perguntar o que você está achando. Uma palavra só. Agora também tem palavra na língua portuguesa que explica tudo e não fala nada. A palavra coisa. O que é coisa? Fala para mim o que é coisa. Ela explica tudo, mas não fala nada. Gente, eu estou sentindo uma coisa estranha. Ó, depois eu tenho bem uma coisa para te falar. A coisa tá feia, gente. Já virou até verbo. Tem gente que fala assim, eles estão coisando. Pregação também é cultura. Então vale e pense. Lagar, um tanque para beneficiamento de uvas. Sabe aquele local que as uvas são jogadas para ser prensado? Aquilo é um lagar. Só que o texto diz que Gideão estava malhando e trigo não malhava no lagar. Trigo malhava num terreiro, um campo, normalmente igual a algo para secar café. Sabe aquela? Era mais ou menos isso. Passava-se algo em cima e depois juntava com a pá. Ou seja, Gideão precisava de uma eira, que era o nome desse local, para malhar o trigo. Mas ele não podia malhar o trigo numa eira, porque ele tinha um problema, um litígio com os midianitas. Então ele era obrigado a fazer em outro local. O único local que ele tinha para fazer era o lagar. Ele precisava de uma eira para malhar o trigo, sim ou não? Sim, mas ele tinha um lagar. Ele precisava de uma eira? Sim, mas ele tinha um. Repita comigo, eira é o meu ideal. Lagar é a minha realidade. Aprenda isso. Um avivado, ele aprende a trabalhar a sua realidade para alcançar o seu ideal. Isso é coisa de avivado. Eu não tenho. Você tem que começar com aquilo que você tem. Pastor, nessa vida eu não sei fazer nada, não tem nada. A única coisa que eu sei fazer é cozinhar. Pronto. Eu só sei dirigir. Pronto. Parta daquilo que você tem, a sua realidade. É dura, mas é sua. É pequena, mas é sua. É feia, mas é sua. Não, eu não tenho o que eu quero. Gente, quem nasce grande é monstro. As coisas começam devagar. Hoje eu vejo gente que não é avivado o suficiente para encarar a sua realidade. Já quer logo o seu ideal. Pastor, eu quero andar numa Mercedes.
Pode arrumar uma mulher com esse nome. Andar no colo dela, você vai andar com a Mercedes. Encare a realidade. Qual é a sua realidade? É um colégio público porque os seus pais não podem pagar um colégio particular? É isso? Não tem problema. Seja o melhor aluno no colégio público e Deus te coloca numa faculdade pública para você não precisar pagar. Que são as melhores. Agora, não tenho isso. Ah, meu Deus, não tenho. Aí, que é isso, rapaz? Vem querer chorar a realidade? É tua. Pastor, não tem dinheiro. Glória a Deus. É a sua realidade. Vai falar com o Eterno. Ele é dono do ouro e da prata. É ou não é? Ah, pastor, não... Fala com ele. É a sua realidade. Eu lido com a minha. Encare. Por muito tempo eu andei num Corsinha, que se apaixonou por reboque. A gente podia ver um reboque, ele ligava o alerta assim, sozinho. Uma vez eu reboquei ele, levei para a oficina, assim que ele desceu, o mecânico girou, ele pegou. O mecânico falou, o que é que ele tem? Eu falei, vontade de andar de reboque. Mas só pode. Andei muito tempo, que era a minha realidade. Quebrava, engasgava. Eu botei até aquele adesivo nele, nas mãos de Deus, para ver se melhorava. Mas não ajudou, não. Se batesse com ele, estava arriscado morrer de tétano. Mas era a minha. Hoje eu posso andar no meu ideal. Mas eu já vivi minha realidade. Então, o vencedor, o aviva, Gideão está lá. Mas ele poderia dizer também, eu não tenho uma eira. Vou morrer de fome. Não vou molhar o trigo. Não, era apertado? Era desconfortável? Era, mas era o que ele? Isso aí. Pegue o que tu tem e trabalhe com Deus. E Deus te leva para aquilo que você deseja. Amém? E por último, o verso 15. Uma conversa muito franca entre Gideão e o Senhor. E ele lhe disse, Gideão, ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do papai. Conversa legal, né? Eu gosto. Uma oração esquisita. Mais ou menos assim, Senhor, eu queria falar uma coisa para o Senhor. Não vai dar para eu liderar a revolta contra os midianitas, não. Porque eu não sei se visaram o Senhor. A minha família é a mais pobre lá dos Manassés. E eu nem tenho a bênção da primogenitura, o senhor entendeu? Que é muito importante você falar com Deus. Tem gente que pensa que orar, maravilhoso, eterno e soberano Deus, estamos nesses conclaves pelos beneplácitos da tua vontade. Alfa, ômega, princípio e fim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso também é oração, mas nem todo mundo sabe fazer isso. Você pode orar falando de sua realidade. Chega lá diante do Senhor e fala, Senhor, eu vim aqui falar contigo as coisas. Em nome de Jesus é que eu vim aqui, tá bom? Então vou falar uma coisa para o senhor aqui. O senhor sabe que lá em casa está tudo bagunçado, não sabe? Pois é, eu já estou ficando desanimado. Aquele menino, rapaz, eu acho que ele tem inteligência, mas não achou na cabeça dele ainda. E aí eu já estou ficando apavorado com a nota vermelha. Aquele menino já está no meio do ano, meu Deus do céu. A minha negócio com a minha mulher até está bem legal. A gente briga de vez em quando, mas fazer o quê? É assim mesmo, né? Jesus veio aqui na terra, fez tudo, menos casou, porque era sábio demais. Mas eu casei. Então, eu queria falar com o senhor. Semana que vem minha sogra vem morar aqui. Falaram com o senhor isso? Isso é oração, gente. Que é sim, orar é falar com um amigo, com Deus. Entendeu? Fale com ele, igual você estaria falando com os outros. Você reclama com a sua sogra, reclama com o seu chefe. Meu salário, aumenta o meu salário. Fala com Deus, Senhor. Vê essa miséria que eu ganho. Eu fico até com vergonha de entregar o dízimo disso. Isso é um assinte, uma afronta.
Me ajuda aí, poxa. Já falei com o chefe lá, não tem jeito não, não tem jeito não. Aquela praga é ruim. Não aumenta ninguém. Então eu vim logo falar com o senhor aqui, porque não está dando não, poxa. O senhor sabe que eu sou dizimista, fiel, tenho compromisso. E Deus vai falar assim, então peraí que eu vou abrir a porta para você. Esse aí nem paga a dívida e está chorando. Então pare e pense. Gideão está falando, Senhor, as circunstâncias me dão a seguinte leitura: eu não vou conseguir. Eu sou o menor, não tenho dinheiro. Deixa eu falar uma coisa com você. Sabe o que o avivado precisa? Aprender a vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. O avivado, ele olha, igual Deus falou, Gideão, tem muita gente aí. Muita gente? Sim. Eu só preciso de 300. Avivado, 300 avivados é melhor que 30 mil. Pare para pensar. Você olha e a leitura diz, eu não vou pagar, o milagre não vai acontecer, meu filho não vai melhorar, meu casamento, as perspectivas não são boas. A ótica é desanimadora, as circunstâncias. Mas o avivado não olha para a circunstância, ele olha para o Senhor. O avivado, ele tem forças para vencer as limitações que as circunstâncias lhe impõem. Um indivíduo foi acusado de um crime que não cometeu. 3 votaram a favor, 3 contra. O juiz precisava dar o voto final. Era uma cidade pequena, um crime que abalou a sociedade. Ele era o único suspeito. O juiz precisava incriminar alguém para baixar os ânimos da população e precisava incriminá-lo. E o juiz disse, eu vou te dar uma condição. Eu vou escrever num papel absolvido, no outro condenado, vou embaralhar, você tira, vai ser a sua sorte. Só que o juiz escreveu condenado nos 2. O outro ia ficar com o juiz mesmo, quem é que ia questionar? Só que o rapaz era desse, avivado. Foi lá e falou, olha, meu Deus vai me livrar dessa situação. O juiz pensou, duvido, escrevi condenado nos 2. E ele diz, meu Deus vai fazer justiça a meu favor, e eu vou embora daqui, livre. E o juiz pensou, se aparecer escrito absolvido num papel desse, até eu acredito nesse Deus. O cara crente. O cara pegou, avivadérrimo. O juiz imediatamente guardou o outro quando ele pegou, que era só abrir o dele, finalizou, já era. Só que o rapaz disse, olha, para que todos saibam que eu acredito no meu Deus, eu não quero nem saber o que está escrito aqui. Comeu o papel. Quando ele comeu o papel, ele falou, você pode abrir o outro, seu juiz? O que o juiz abriu estava escrito o quê? Então o que ele comeu tinha que estar escrito o quê? Dá licença, filho. Então eu preciso falar com você. O avivado, ele tem ousadia. Tem gente ousada aqui, amém? Amém. O avivado tem coragem. Tem gente corajosa aqui, amém? Amém. O avivado aprende a encarar a sua realidade. Tem gente que encara a realidade aqui, amém? E o avivado vence as limitações impostas pelas... Isso. Só isso, gente. Simples, né? Simples. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Isso. Eles estão reclamando porque estão levantando. Eles estão reclamando porque... Olha só. Acabei de falar de avivamento.
Isso, fecha os seus olhos aí. Pode fechar, ninguém vai pegar nada seu, não? Eu vou fazer um apelo aqui só. E quero fazer uma oração. E eu quero ser de olho... Olha para mim aqui, que agora eu quero fazer um apelo de olho aberto aqui agora. Que eu não gosto desse negócio de ficar emocionando os outros assim. Você que está lascando, você que está perdido, você que está... Não. Vou falar uma coisa com você. Tem alguém aqui hoje que está desviado dos caminhos do Senhor, ou que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e você hoje gostaria de tomar essa decisão de dizer: Jesus, reina na minha vida, eu quero ser ousado, eu quero ter coragem, eu quero encarar a realidade, eu quero vencer as limitações. Se hoje tem alguém aqui, isso é uma igreja séria, onde quem age é o Espírito Santo de Deus. Vai embora ainda não, eu estou em cima da hora. Ninguém desce do avião quando ele está pousando. Então pediria que você não fosse não, pois. Tem alguém hoje aqui que gostaria de voltar para Jesus ou aceitá-lo pela primeira vez? Se tiver, você levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Se tem alguém assim. Tem um rapaz aqui, outro ali, tenho aqui, tenho... Eu vou fazer o seguinte, pastor, eu queria que você que está voltando para Jesus ou recebendo Jesus pela primeira vez, você viesse aqui, eu quero dar um abraço em você. Aliás, eu queria que fizesse o seguinte: alguém, eu não sei onde estão meus DVDs, mas eu queria, deixa só o pessoal chegar aqui, eu quero saber quantos são, e eu queria que pegasse um DVD, que eu queria dar um DVD meu de lembrança para cada um. No final, se você quiser comprar, meus DVDs vão estar lá, mas quem retornar para Jesus hoje, ou começar hoje uma história com o Senhor, eu quero te dar um DVD meu de lembrança. Sai do seu lugar e vem aqui. Isso, suba aqui no canto. Vem cá, meu irmão. Isso aí. Tem mais alguém? Isso. Deus te abençoe. Isso. Vem cá. Isso. Tem mais alguém? Isso, vem aqui. Eu tenho que esperar você. Eu não posso. A Bíblia diz, pelo menos é o que a Bíblia me diz, quando os irmãos estavam ministrando a canção, não havia festa no céu. Quando eu estava pregando, não havia festa no céu, mas agora há festa nos céus. Este é o momento. É para isso que a igreja está aqui, para fazer uma manutenção na nossa história, mas o Espírito Santo vai acrescentando à igreja aqueles que hão de se salvar. Então, se hoje não faça isso por outra motivação, que não seja o Espírito Santo de Deus. Ninguém quer te coagir, ninguém quer te pressionar, não é nada disso. O que eu vim aqui para fazer, eu fiz. Isso agora eu não posso fazer. Quem faz é Deus. Amém? Então, saia do seu lugar. Tem gente ainda vindo? Do lado de cá tem alguém vindo? Aleluias. Aleluias. Está vindo alguém aqui, Davi? Isso, está vindo ali. Isso. Como eu disse, meu material vai estar lá. Se você quiser adquirir, o valor é R$10 cada DVD. Esses dias eu fui pregar num congresso, tinham muitos preletores, e eles vendiam o DVD um pouco mais caro e brigaram comigo, porque eu vendia meu DVD por R$10, eles acharam muito barato. E eu disse: eu costumo vender os meus DVDs pelo valor que eu gostaria de comprar, que a Bíblia diz que eu devo fazer ao meu irmão que eu gostaria que fosse feito comigo. Aí que o pessoal ficou mais bravo aí. Tentei consertar, a emenda ficou pior que o soneto. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para eu fazer uma oração. Já já nós vamos orar por essas pessoas. Mas tem alguém aqui hoje que as circunstâncias tão ruins, e você ao olhar para a circunstância está ficando um pouco desanimado? Talvez você esteja como Gideão: Senhor, sou o mais pobre, sou o menor. Se hoje você está vivendo uma circunstância desafiadora, que está querendo roubar a sua atenção, eu queria que você levantasse sua mão agora. Pastor, a minha situação é desanimadora, a leitura não é positiva. Isso, eu quero orar por você. Eu quero orar. Isso, para que você venha romper em fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, toma essas pessoas que estão como Gideão. A leitura não é animadora.
Os adversários são muitos, as circunstâncias são desafiadoras, mas ele venceu. Gideão foi à batalha com 300 homens, e teus filhos também vencerão. Anima os teus filhos, ó Pai, que eles consigam vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. Dá vitória aos teus filhos nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, que esta mensagem também se torne uma semente no nosso interior. Quando todos estiverem com medo, nós vamos andar sobre as águas. Quando todos estiverem com medo, nós vamos acreditar nas promessas. Quando todos estiverem apáticos, ó Deus, abatidos, nós vamos malhar o trigo no lagar. Muito obrigado, Senhor. Senhor, agora entregamos essas vidas em tuas mãos. Recebe. Hoje é uma noite de avivamento, uma noite de milagres, uma noite de começo de uma nova história. Escreve o nome dos teus filhos no livro da vida, de onde jamais será retirado. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Começa aqui hoje uma história, e eles vão trocar o que estão fazendo aqui apenas por uma coroa de glória no reino dos céus. Em nome de Jesus. Eu queria, por favor, dar um DVD para cada um.